Claro, querida. Então, aqui está gravando. E Isso ali tem que ficar de olho, porque às vezes tem um ciclo. o sutil Fica preto. não Aí você clica de pode novo, ser assim. separado do Aí essa bolinha, físico claro, da não mesma ficou maneira você que o clica de novo, café ela não fica- pode tá ser gravando, bebido tá? sem que Aí esteja então você pode ir pra misturado com cá, água. tá? E chega pra Né? cá. Vou deixar um pouquinho mais fechado. Café é bom, é? Aqui. Como é que você consegue chega o café? Tá? Fazendo isso. As plantas têm potencial terapêutico? Tem. mais. Pode melhorar? Pode. O que você faz? Homeopatia delas. É isso. Né? Ou, não só de plantas, né? Eu acho difícil, na altura do campeonato, não ter alguém aqui que nunca ouviu falar de homeopatia, né? Acho que... Na verdade, parte da prova da existência da energia sutil consiste na validação das energias físicas. Tá? Então começa dali, né? Vai trabalhando esse potencial da energia sutil e vai dinamizando. A energia sutil não é sobrenatural, paranormal, nem assustadora. É só energia e nada mais. Né? Quando fala de energia sutil, pensa que esse povo é doido, está falando de coisa do além, mexe com um pêndulo misturado com homeopatia, mais doido ainda, e esse povo é tudo esquisito, fica falando de coisa que não tem comprovação científica, como diz o Moreno. Eu falo isso, eu lembro muito do professor José Alberto Moreno, para quem conhece, né? E quando o pessoal vai dizer que a homeopatia não tem comprovação científica, o FV hoje, com mais de 25 teses de mestrado e doutorado, provando o efeito da homeopatia. Homeopatia em solo foi uma tese do doutorado da Fernanda, uma primeira tese de doutorado na UFV foi a dela, mostrando o efeito da homeopatia nos micro-organismos do solo. Com licença, bom dia a todos. Prazer em vê-los agora. E então, solo é morto, solo não tem vida, será? Né? Aí vem o efeito da homeopatia, trabalhando os micro-organismos. Depois eu acho que essas teses estão todas disponíveis, vocês poderão ver isso, baixar essas teses em PDF. E ver lá o efeito do sulfur, que ela fez as diversas dinamizações, para poder ver o efeito da homeopatia. E depois, a tese de mestrado dela foi a homeopatia no chambá, que é uma planta, né? Vendo o potencial de cumarina nessa planta. A homeopatia aumentava o potencial terapêutico dessa planta. Tá? E a energia física se manifesta na estrutura positiva do espaço-tempo, tem natureza elétrica e massa positiva. Se desloca em uma velocidade inferior à velocidade da luz e dá origem à gravidade. Isso significa que ela pode ser vista. A energia sutil ocupa próxima estrutura do espaço-tempo ou outras estruturas do espaço-tempo. Então, não dá para se manifesta na estrutura negativa do espaço-tempo e tem massa negativa. Imagina que ela está o tempo todo, né, com essas questões. Hoje, a física quântica, para quem lembra de alguma coisa da tabela periódica, aquelas camadas dos elétrons, K, L, M, o elétron muda de nível, pula para outra camada, não é assim que a gente aprendeu? Hoje os estudos da física quântica dizem o seguinte: o elétron não muda de camada,
ele emite energia para a camada superior e volta para a camada dele. O elétron não muda de camada. Ele emite energia para a camada superior, a dele, da onde ele está girando. Está girando na camada K, ele está aqui na camada K o tempo todo. Recebe energia, pá. Tá? É assim que acontece com ele. Depois veio os estudos da dupla fenda, né? com essa... Como é que pode a radiação estar atravessando isso? E começa aí os estudos da física e por aí vai, gente. É muita coisa, é muito estudo que nós estamos vendo e veremos mais ainda com esta mudança neste contexto planetário no qual estamos vivendo, de entender que a natureza não é só essa matéria densa que tanto bateram o tempo todo com a gente. O início dos estudos da homeopatia tiveram muitas escolas de homeopatia que foram todas, maioria, massacradas. Porque tudo que trouxer cura, libertação, vai prejudicar o sistema que quer manipular o tempo todo. Dei uma olhada no livro O Submundo da Medicina, escrito pelo médico Nelson Senise. Vocês vão ver. O Conselho Federal de Medicina comprou a maior parte da edição, queimou a maior parte dos livros dele. O Submundo da Medicina, Nelson Senise. Vernon Coleman também, um outro médico, que disse o seguinte: pararam de me perturbar porque eu deixei de clinicar e fui escrever. E um dos livros dele que teve que ser publicado fora do Brasil é Como Impedir Seu Médico de Te Matar. Tá? Não que a medicina não preste, tá, gente? Podia ser muito mais humanizada. E teve um sociólogo que escreveu um outro livro contra a desumanização da medicina. Tá? Junto com isso veio Vernon Coleman com esse outro assunto dele, né, que foi publicado fora. E depois tem vários livros do Vernon Coleman muito interessantes, tá? Mas dei uma olhada para vocês entenderem sobre isso, para saber que a medicina pode e deveria ser muito mais humanizada, tá? É isso que as pessoas precisam. Tem um slide, eu até nem trouxe, porque eu ia mostrar para vocês, mas por causa do tempo, que a senhora procura o médico para o tratamento, e aí o médico pergunta para ela: qual é o plano da senhora? Ah, doutor, o meu plano é viver 100 anos. Ela falava, eu olhava para a cara dele e ele parecia mais doente do que eu. Né? E aí ela foi conversando, vendo que queria conversar, ela queria expor o que ela sentia, que ela até melhorava, mas não. O que a senhora tem? Ah, eu sinto isso, aquilo. Ah, então a senhora faz exame e traz o resultado para mim. 5 minutos, eu fiquei mais doente depois de ter ido no médico, porque ele não quis conversar comigo. Então, quanta história o ser humano traz, quanta coisa nós trazemos dos nossos antepassados, dos nossos arquivos arcásticos, de momentos de gestação. Eu fiz uso da Arnica Montana CH200, eu fui na barriga da mamãe com 5 meses de gestação, eu vi a cena toda. Agora, por isso que eu falo, homeopatia faz o quê? Não sei. Não sei o que a homeopatia faz. Toma e experimenta para ver, porque cada um tem uma história, né? Então eu queria saber. Depois eu fui na abordagem direta do inconsciente, pela terapia de integração pessoal, chamada ADI-TIP, criada pela doutora Renate Joste de Moraes, falecida, uma pessoa extremamente humana,
Começou a desenvolver esse trabalho com um médico, um psiquiatra, e ela desvinculou dele porque ela queria ter um atendimento para os carentes e o médico queria. Não todo mundo tem que pagar terapia. O Conselho Federal de Medicina cai em cima. Renate foi obrigada a parar o trabalho. Neste período ela escreveu 2 livros, As Chaves do Inconsciente e Inconsciente Sem Fronteiras. Quando o médico pôde participar do que ela fazia, o que o médico fazia? Nada. Cobrava uma receita para dizer que você vai receber uma frequência vibratória de tantos hertz lá num aparelho que eles chamam de Tipitron. Você fica deitado recebendo vibração, depois você passa pela terapia. Então você vai, volta nos seus passado que você precisar voltar. E nenhuma criança, gente, nasce se não tiver o mínimo de amor entre os pais. Não nasce. Ele prefere morrer na barriga da mãe do que nascer se não tiver amor. Por que eu estou dizendo isso? A Renate escreve num dos livros dela que fez uma pesquisa com um moço que estuprou uma menina. Por isso eu digo, a gente nunca sabe o que está por trás de um contexto. É fácil julgar por que o fulano fez aquilo. Não dá para saber. Nós não sabemos nem do nosso passado, o que fizemos no passado. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo hoje. Eu penso que no meu passado foi forte de acabar com muita gente, de destruir muita gente. Por que eu estou na homeopatia? Será porque eu já analisei tudo que tinha para analisar, eu já entendi, então está tudo bem, aceita e vai trabalhar. Quantas e quantas pessoas estão aqui porque às vezes quer ser terapeuta, quer ajudar, porque o seu passado foi feio, nosso passado foi horroroso, matamos por muita gente no passado, fazendo bobagem. Quantas e quantas energias que a gente... Eu tive um caso em Macaé, que uma aluna da homeopatia na hora do almoço começou a passar mal no carro. E ela foi... Eu falei assim, fala o que você tem, porque senão a gente não vai conseguir almoçar. Ela fazendo vômito dentro do carro. Até que ela chegou e falou assim, o negócio é com você. Então fala o que você quer falar. Ela incorpora e quem ela recebeu disse para mim assim, você pensa que você está fazendo aí é muita coisa? Você acabou, foi com muita gente. Você tudo bem, irmão, que pode ser verdade sua, eu não lembro de nada. Nós estamos num contexto diferente de tempo e espaço, mas agora eu não estou fazendo isso mais. Aí ele ficou quieto, foi embora e eu estou te observando. Só foi embora falando isso comigo. Você pode observar. Estou quietinho, estou comportado agora, né? Então é isso, sabe, gente? Muitas vezes, quando vocês começam a fazer atendimentos, quantas e quantas vezes chega na intuição de vocês tanta coisa a respeito da pessoa? Estamos sendo assessorados. Nós temos 7 mentores que nos acompanham. 4 bonzinho te ajudando a ir para o bem e 3 te dando umas alfinetadas para você acordar. Tá? Então estamos sempre assessorados. Então, muito importante, bons pensamentos, palavras, ações e fazer o que faz por amor. Pode ser o que for, mas se você gosta do que faz, é muito diferente. Tá? Então, seja a terapia que vocês abraçarem, que seja a homeopatia, que seja os florais, que seja o reiki, faça com muito amor, carinho, dedicação e bem. Tá? Ontem eu falei na oficina do livro O Futuro Roubado, mostrando o trabalho de biólogos,
de pessoas que usavam veneno, e esse veneno contaminou o rio, que contaminou o peixe, que alimentou a águia, e a águia teve filhote, e o filhote não vingava, não conseguia sair da casca. 2, 3 dias morria ou ficava morto lá dentro. O macho começou a ter o comportamento da fêmea. Olha o que muda. Então, o planeta precisa de zelo. O planeta está evoluindo, a Terra não aguenta mais, a Terra está mudando de vibração, está subindo a vibração do planeta. Quem tiver condição vai acompanhar, quem não tiver, vem aí depois uma equipe para recolher essa turma que precisa de ir embora para um planeta que esteja vibrando na dimensão que ele está. Nada é perdido. Um dia ele acorda, ele vai para o lugar dele. Tá? Então, esse é o processo. Vamos avançar, vamos evoluir. Nosso DNA tem camada de cura. Camada 9 entre nosso DNA é a camada de cura. O livro do Crayon, As 12 Camadas do DNA, vai falar disso. Tá? Então, vocês vão ver muita coisa interessante. Tudo em cima dessa maluquice, né? Bom, tem natureza magnética que se desloca numa velocidade superior à velocidade da luz. Quando eu falo de energia elétrica, ondas elétricas, ela faz isso. Onda magnética, ela faz isso. Então, as ondas eletromagnéticas, então, junta essa com essa, né, vai formar um campo, tá? O campo que eles vão chamar de eletromagnético. Isso significa que ela não pode ser vista, mas seus efeitos aparentemente paranormais podem ser observados. Alguém já conseguiu movimentar um copo ou uma carta em cima da mesa só com a mente? Coloca a mão. 4 pessoas colocam a mão, uma do lado da outra, fecha os olhos. É bom quando tem uma pessoa para controlar isso. Mentaliza. Nós fizemos isso num curso de parapsicologia em Belo Horizonte uma vez. E o professor trocou o sim com o não em cima da mesa. E a gente mentalizava. A pergunta era: vai chover essa noite? Na minha cabeça eu logo passo a carta indo para o sim. E eu acordei de madrugada chovendo. Falei assim: aquele negócio funciona mesmo. E eu estava doido para ver se chovia, né? Vai que esse negócio é tudo de gente doida, esquisita. Estou querendo lembrar um livro aqui do Pedro Grisa. Pedro Grisa, ele desenvolveu esse trabalho da parapsicologia. A parapsicologia tem a linha do Padre Quevedo, né? Que fala que isso não é normal, isso é gente doente. Tem a linha espírita e tem a linha científica, que era do Pedro Grisa. E então eu fiz essa dele, que também é falecido. Então, pesquisas científicas provaram que todas as coisas energéticas contêm informação. A palavra informação, se você separa, né, é formar algo a partir do interno. Tá? Além de ser informação, a energia também vibra. Então, o que é energia? Energia é a informação que vibra. Além disso, cada coisa vibra na própria velocidade exclusiva dela. Nós vibramos na nossa, a pedra na dela, o animal na dele e assim vai. E também há muita interação, tá, gente? De ambiente, animal, pessoas. A geobiologia vai falar muito disso. Às vezes você trata a pessoa, precisa de tratar o ambiente. Às vezes você dá homeopatia para a dona que tem um medo tremendo. Você precisa de dar para o gato que está morrendo de medo. Eu conheci o caso de um gato que ele ficava na janela, o passarinho voava lá fora e ele corria para embaixo da cama. A dona era tão medrosa que o medo ficou todo no gato.
Gato com medo de passarinho. Né? Não dá nem para acreditar num negócio desse. Tratou a homeopatia do gato, deu para a dona, todos os dois ficaram bem. Aí o gato pelo menos ficou mais corajoso. Pegar o passarinho, não sei se foi, né? Mas pelo menos medo de ficar na janela ele não teve mais. Uma célula cerebral vibra de modo diferente de uma célula dos cabelos. Cada parte tem sua vibração. O pessoal da medicina chinesa, por aí, vai falar muito bem sobre isso. Fígado tem vibração, rim tem outra, cada parte tem a sua vibração. Né? Como é que você está de tal ponto para vibrar medo? Para vibrar tristeza? Enfim, né? A vibração é produzida na forma de amplitude e frequência, oscilações que geram mais energia. Essa oscilação leva informações que podem ser armazenadas ou aplicadas. As informações, como também as oscilações vibratórias, podem mudar de acordo com a natureza de determinada interação. Todas as formas de vida são feitas de informação e vibração. Os preparados homeopáticos estão dentro do princípio da aplicação da energia. Então, o que falava o Platão? Chamava essa energia de alma. Então ele dizia o seguinte, quando todo se encontra em mau estado, é impossível que a parte se comporte bem, né? Mas como é que é isso tudo, né? Não estou sentindo nada. Mas às vezes você teve uma raiva, teve um problema tal, seu fígado está todo ferrado. Mas não tem exame que detecta raiva, né? Você briga com o marido briga com a esposa, dá um quebra-pau daqueles bonitos em casa, chega tudo bem, né? Faz uma maquiagem linda, maravilhosa. Nossa, menina, você hoje está tão bem. Eu sei, né? Então, são coisas assim que dá para isso, né? Esconder e não tem exame, né? Põe um aparelho aí para ver se ela está com raiva, o que aconteceu com ela, não sei. Agora vai na radiestesia, mede a frequência vibratória dela que você sabe. Por isso essa questão de ter aparelhos tão sofisticados, que às vezes tem gente que gosta e precisa, né? Eu só acredito se o aparelho me mostrar. É tão desafiador certas coisas, gente, que tinha uma aluna do curso de homeopatia em Teresópolis. Um dia a gente sai para almoçar e ela sempre almoçava em casa. E esse dia ela quis almoçar com a turma. E aí vai a gente conversando, eu falei assim, Adriana, começa a fazer um trabalho com homeopatia na sua casa. Tem uma vovó querendo trabalhar com você. Gente, eu levei um susto quando eu falei isso. Ela falou assim, o quê? Mas eu não tenho nada, não tenho nem lugar. Eu falei assim, começa que você vai conseguir. Gente, aconteceu tudo numa rapidez para ela começar os trabalhos. Arrumou um espaço em casa, ganhou maca. E em seguida ela teve vários atendimentos, fez trabalhos maravilhosos, até que chegou um casal do Rio, com o médico com o exame da esposa, indicava e tal. E na hora que ela terminou e fez as indicações que precisava, que eu peço muito pessoal nos cursos de homeopatia, você indica, o médico receita, saia de conflito, de problemas, porque ter problema é fácil, resolver é mais difícil, né? Então, vamos evitar o máximo, vamos zelar o máximo pela homeopatia, pelo trabalho, pelo trabalho. Tem casos que a homeopatia não cura, tá?
Vamos zelar pelo trabalho. Façam isso, porque depois que ela fez o atendimento, o médico tirou o exame todo com a gente. O início dos estudos da homeopatia tiveram muitas escolas de homeopatia que foram todas, maioria, massacradas. Porque tudo que trouxer cura, libertação, vai prejudicar o sistema que quer manipular o tempo todo. É isso aí. Dei uma olhada no livro O Submundo da Medicina, escrito pelo médico Nelson Senise. Vocês vão ver. O Conselho Federal de Medicina comprou a maior parte da edição, queimou a maior parte dos livros dele. O Submundo da Medicina, Nelson Senise. Porque eu deixei de clinicar e fui escrever. E um dos livros dele que teve que ser publicado fora do Brasil é Como Impedir Seu Médico de Te Matar. Tá? Não que a medicina não preste, tá, gente? Podia ser muito mais humanizada. E teve um sociólogo que escreveu um outro livro contra a desumanização da medicina. Tá? Junto com isso veio Vernon Coleman. Doutor, o meu plano é viver 100 anos. Ela falava, eu olhava para a cara dele e ele parecia mais doente do que eu. Né? E aí ela foi conversando, vendo que queria conversar. Ela queria expor o que ela sentia, que ela até melhorava. Mas não. O que a senhora tem? Eu sinto isso, aquilo. Então a senhora faz exame e traz o resultado para mim. 5 minutos. Eu fiquei mais doente depois de ter ido no médico, porque ele não quis conversar comigo. Então, quanta história o ser humano traz. Quanta coisa nós trazemos dos nossos antepassados, dos nossos arquivos acásticos, de momentos de gestação. Eu fiz o uso da arnica montana CH200, eu fui na barriga da mamãe com 5 meses de gestação, eu vi a cena toda. Agora, por isso que eu falo, homeopatia faz o quê? Não sei. Não sei o que a homeopatia faz. Toma e experimenta para ver, porque cada um tem uma história, né? Então eu queria saber. Depois eu fui na abordagem direta do inconsciente, pela terapia de integração pessoal, chamada ADI-TIP, criada pela doutora Renate Jost de Moraes, falecida, uma pessoa extremamente humana. Começou a desenvolver esse trabalho com um médico, um psiquiatra, e ainda bem que bateu, né? Aí ela falou assim, mas aqui não tem anemia. Ela falou assim, faz o exame que ela está anêmica sim. O médico baixou a bola, obedeceu o tratamento dela e ficou fã dos tratamentos naturais. Mas, gente, não pensem vocês, a maioria dos que foram para a homeopatia, que se debandaram para a homeopatia, foram incrédulos. Eu tive um agrônomo de Santa Maria de Jetibá no curso lá em Conha. O Alfredo teve uma dificuldade com o pêndulo tremendo. Eu disse, Alfredo, persiste, porque o seu lado racional não deixa. Vou te dar um licopódio, Alfredo, 1000, para você começar a trabalhar com radiestesia. O apelido dele no curso virou licopódio. Cala a boca, licopódio, você está perturbando a aula. O Alfredo agora faz, sentado, fala que a 7ª maravilha do mundo é a homeopatia e ele está lá fazendo atendimento, ajudando as pessoas, faz gratuito, está aposentado, está tudo tranquilo. Durval Shekhinato é um psicanalista, escreveu um livro, Homeopatia e Psicanálise. Lá ele conta o resultado da filha com homeopatia que foi curada. E ele fala, perdi muitos colegas médicos
amigos que falavam assim: você é um cara cientista, que conhece as coisas, vem me dizer que você agora, a menina foi curada com homeopatia, faça-me o favor. E ele: mas foi, eu tenho que contar a verdade. E aí ele faz o livro. Então incomoda, tá, gente? Sempre vai incomodar o sistema, isso é antigo. É da alma que vem ao corpo do homem a sua totalidade, todos os males e todos os bens. Isso é antigo, né? Não tem novidade. Constitui erro hoje disseminado aí entre a humanidade, tratar separadamente a alma do corpo. Dizem que a ideia da medicina foi, quando compartimentalizou, foi para aprofundar. Mas aprofunda muito e muito pouco, né, gente? Sabe tudo de pouco. E aí dá o remédio para melhorar o problema no rim, ferra o estômago, vai para outro médico para tratar aquele problema, para o gastroenterologista, aí o gastro dá um remédio para melhorar o problema do estômago e vai ter problema cardíaco. E assim vai a coisa funcionar. A medicina tradicional, ao tratar somente parte do corpo ou a doença física, torna-se limitada. Hipócrates sugeriu aí a concepção totalitária da medicina. Hipócrates considerava o estado psicológico patológico como fenômeno geral e os sinais locais, manifestações secundárias. Nunca se esteve tão perto de descobrir a arte de curar como na época de Hipócrates. Ele foi um observador escrupuloso, sabia procurar a natureza da desordem na natureza do ser vivo. Escrevia as disfunções com exatidão, baseava-se na natureza do organismo. Só assim é possível perceber de maneira profunda a origem da maioria das desordens internas do ser. Diante disto, abre-se aos sistemas terapêuticos perspectivas de estudo quase ilimitadas, porque aqui tem campo que não acaba mais. Porque a terapêutica racional, que considera o corpo como um todo bem definido, deverá levar em consideração o meio no qual o ser vivo está mergulhado. Condições atmosféricas, situações geográficas, ações e reações com os seres circunvizinhos, como é que os seres vivos interagem com o ambiente no qual ele está inserido. Tá? Não tem nada compartimentado, né? A sua propriedade, a sua casa começa a vibrar conforme a energia do dono. As paredes têm memórias, as energias ficam impregnadas nas paredes. Você mora numa casa que já teve, suicídio, daí a pouco alguém da família que mora naquela casa está com vontade de suicidar. Então a radiestesia é um grande recurso para você fazer perguntas em cima disso. Tá? Porque às vezes não é só um tratamento com a homeopatia, mas tem outras coisas por detrás. Aí você vai fazendo as suas investigações, pesquisas e vai investindo nessa busca de mais informações possíveis para te ajudar, e você poderá também ajudar o outro. Tá? Então tem essa relação. Tá? Existe um livro com o título Casas que Matam. É um livro fininho, tá? Ele é pesado, mas ele é fino. E tem um outro também que é a síndrome do sapo cozido. A pessoa fica no ambiente nocivo e nem percebe. O sapo, né, ele é homeotérmico, ele fica na água, vai esquentando a água, ele vai cozinhando e nem percebe. Água a 10 graus, tá ótimo, 20, ótimo, 30, beleza, 40, 100, 200, e cozinhou e não sabe. Assim a pessoa na casa doente, né? Fica ali. Minha tia mora numa casa em Belo Horizonte, que eu sou doida para ela fazer um trabalho de
de acupuntura no terreno, porque tem uma água que passa embaixo bem do quarto onde ela dorme. Dorme. Eu falei assim, vai tratar esse ambiente, minha filha, senão você vai morrer dormindo. De tanto que você dorme. Tá, mas aqui tá, minha casa tá uma maravilha, tá mesmo, tá tudo bonito, lindo. Uhum. E por baixo, coisa que você não tá vendo, né? Então é muito comum, gente, tem casos assim, que pessoas moram no ambiente e já fizeram macumba, já fizeram não sei o que para matar quem, fica lá e não sabe, está passando mal. Tem casos que a homeopatia pode tratar, mudar a vibração do ambiente? Tem. Tivemos uma aula de campo onde tratamos o ambiente com homeopatia e o moço falava que o vizinho dele era uma maravilha. Depois que aplicou homeopatia lá no espaço dele, e tivemos dificuldade, tá? Porque o vento, teve um vento contrário ao que era naquela região. Tudo para atrapalhar os trabalhos. Os gráficos de homeopatia voavam todos assim. Assim, gente, vamos colocar uma lona, alguma coisa assim, eu vou segurar, vocês vão fazer trabalho com o mapa. E ao mesmo tempo, vamos lá dentro aplicar a homeopatia nesse centro magnético dessa casa, para a gente conseguir fazer o trabalho lá fora, que senão não vai dar. Então são energias que interferem. Passa um tempo, o que acontece? Ele fala assim, nossa, realmente eu descobri quem era meu vizinho. A coisa vai abrindo campo. Por isso a homeopatia precisa ter coragem para tomar também, né? Vai sair coisas, né? Como precisa. A minha cunhada começou a fazer uso da homeopatia de tuia. Não, eu parei que aquele negócio é muito doido. Disse, nada mais do que doido que está saindo de dentro de você, minha filha, deixa eu limpar. Coitado do meu irmão. Então, era assim, precisa ter coragem. Está disposta a encarar, né? Porque nós temos luz e temos sombra. Né? Não tem jeito. Estamos aqui ainda, o dia que nós formos só luz, então a gente não vem passear aqui no planeta, né? Faz de conta que a gente está passeando, todo mundo tem uma visão, tem uma razão de estar aqui, né? Você escolhe seu nome, é tudo preparado para a gente chegar aqui. E agradecer muito por estar participando desse contexto planetário. Todo mundo que está aqui pediu para estar na Terra. E foi uma disputa, tá? Disputamos com outros espíritos para estar aqui assistindo esse contexto planetário. Terra mudando, vai mudar de dimensão. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Só o Pai sabe. Mas que vai. Tá? Então o zelo, a Terra é preciso de cuidado. A arte do equilíbrio, na visão holística, apresenta, assim, extraordinária exigência. Ser útil e não prejudicar. Aqui, a prudência hipocrática é satisfeita na ciência da homeopatia. Já o Aristóteles, todas as coisas tendem à perfeição e, por isso, possui entre si mesmas o princípio ativo que as conduz a tal perfeição. Mas foi o Hahnemann quem postulou os princípios básicos da ciência da homeopatia. Muita tradução, muito trabalho, livros e livros. A editora Organon lançou um livro há pouco tempo, Vida e Obra de Samuel Hahnemann. Tá?